dia, meus leitores da palavra e bebedores de café. Quero começar essa semana hoje com uma pergunta fundamental para as nossas vidas. Qual é o nosso propósito aqui na Terra? Você sabe para que você foi gerado? Você sabe por que você foi criado? Então hoje eu quero tentar ajudar vocês a responder essa pergunta, que vai mudar a nossa vida radicalmente. Então a gente vê na criação, lá em Gênesis, Deus, quando ele vai fazer o homem, o que ele fala? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nisso que ele fala façamos, ele está falando ali com a Trindade. Depois, quando você começa a ler, estudar um pouco sobre a doutrina da Trindade e tal, você percebe que ele está falando ali com Jesus e com o Espírito Santo. E ele fala, façamos um homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E já que ele fala isso com a Trindade, o maior aspecto que tem assim entre eles é a relação entre eles. Relação que nem o Mike Bickle fala em seu livro de Crescendo em Oração, ele chama de coração ardente, né? Que ele fala dessa relação íntima, sabe, fervorosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa relação Deus coloca no homem, esse ser relacional Deus coloca no homem. Então o homem ele nasce com esse desejo de se relacionar. E o que mais o homem deseja se relacionar é com Deus. Tanto é que quando Deus cria o homem, cria ali Adão e Eva, Deus todo dia estava ali com eles na viração do dia, né, ali no cair da tarde. Deus ele vinha ao jardim e se relacionava com Adão e com Eva. Eles conversavam, eles tinham uma comunhão íntima. E cara, isso é sensacional, porque isso foi antes do pecado, ou seja, esse sempre foi o propósito original de Deus para a criação do homem. Se relacionar com ele de forma íntima, de forma contínua, de forma intensa, de forma profunda. Então, o que acontece? O pecado, quando ele vem, a primeira coisa que Adão e Eva fazem é se esconder. E quando Deus ele vem ao jardim, a primeira pergunta que Deus faz é homem, Adão, onde você está? Então, se a gente for parar e ver, muitos pastores, muitos estudiosos, eles chamam isso de a primeira menção, né? O que é a primeira menção? A primeira menção é quando aquele assunto é falado pela primeira vez na palavra. Então, quando falamos de chamado, de propósito principal do homem, a primeira menção de chamado de Deus ao homem é nesse versículo, quando Deus fala, onde está você? Então, se a gente for pegar o contexto disso, o que Deus estava perguntando para Adão era, Adão, todo dia eu estou aqui contigo para a gente se relacionar, para a gente viver em comunhão. Onde está você que não é comigo? Então, o maior chamado de Deus para as nossas vidas é estar com Deus, é se relacionar com Deus, sabe? É viver em comunhão, é conhecer a Deus. Quando o pecado veio, ele tirou essa comunhão do homem com Deus. E a todo momento na história ali no Antigo Testamento você vê que Deus procura cada vez mais se relacionar com o homem. Deus vem para Abraão, Isaac, Jacó, Deus vem para José, mas sempre a intenção de Deus era se relacionar com todo o seu povo, não só com uma pessoa. Então quando Deus vem para Moisés, e Deus fala para Moisés, Moisés, eu quero me relacionar com o meu povo, Moisés. Fala para eles subirem ao monte, que ali eles me conhecerão, ali eles saberão quem eu sou. Então Deus vem no monte, ele vem com fogo, vem com trovões, vem com relâmpagos, vem com nuvem. E simplesmente Moisés leva o povo até o princípio ali da subida do monte, fala, vamos subir porque Deus quer se relacionar com vocês. E o povo com medo, ele fala, não Moisés, a gente não quer se relacionar com ele. Fale você com ele, e você passe pra gente o que ele falou. Cara, Deus chama o povo, sabe, com um relacionamento mais íntimo, e o povo simplesmente por medo, ele nega esse relacionamento. E essa é a maior vontade de Deus. Deus vem, mas sempre assim com uma pessoa, querendo trabalhar com todo, sempre desejando se relacionar com todos, mas Deus, ele se relaciona com uma pessoa somente ali no Antigo Testamento. Você vai vendo a história, Davi e tal, os profetas, até que então, na plenitude dos tempos,
Deus manda o seu Filho amado, Jesus. E a Bíblia fala que Jesus é o último Adão. Ou seja, o primeiro Adão lá no Éden, ele não cumpriu o que ele tinha que fazer. Ele pecou e foi afastado da comunhão com Deus. Então todo mundo a partir dali que foi nascido, que nasceu a partir de Adão, toda a raça humana, ela já nasceu com o pecado, ela já nasceu afastada de Deus. Então quando Jesus ele vem para nos reconciliar com Deus. Ele vem para nos levar de volta ao jardim. Ele vem para nos dizer que devemos cada vez mais nos relacionar com Deus, que é o nosso Pai. Então, quando Jesus ele vem lá em João 3,16, ele fala o famoso versículo que todos conhecem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E o mesmo Jesus, ele fala em João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Deus, que conheçam o único e verdadeiro Deus, e a Jesus, a quem ele enviaste. Então, se você for juntar esses versículos, João 17, 3, ele define a vida eterna. Então, se a gente trocar esse versículo pelo João 3,16, a gente fica assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas conheça o único e verdadeiro Deus, e conheça Jesus. Sabe por que Deus deu o seu Filho para morrer por mim e por você? Para que nós o conhecêssemos, para que nós nos relacionássemos com Ele, porque esse é o plano principal de Deus para o homem, se relacionar de forma íntima e profunda com Deus. Isso, amados, você vê também em Atos, capítulo 17, eu vou ler aqui com vocês, Atos 17, versículos 24. Paulo, ele está em Atenas, fazendo seu discurso ali para todo o povo grego. Em um dos seus discursos, Paulo ele faz a seguinte afirmação. Atos 17, aqui a gente vai ler versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para que, versículo 27, para buscarem Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Então, amados, vivemos para buscar a Deus, vivemos para nos relacionar com Deus, vivemos para conhecer a Deus, e só conseguimos isso mediante Jesus Cristo, porque Ele nos trouxe o ministério da reconciliação. E falando sobre o ministério da reconciliação, vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Vamos lá. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Amados, antes do pecado, o homem ele vivia um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento constante com Deus. Esse era o propósito de Deus para o homem, se relacionar com Ele. E quando o homem peca, essa separação acontece. A morte do pecado é uma morte espiritual ali no Jardim do Éden. E a morte espiritual é a separação de Deus, do homem para com Deus. Então o homem, quando ele se separa de Deus, Deus tenta a todo momento trazer de volta
esse relacionamento. E quando Jesus, lá naquela cruz, ele morreu por mim e por você, e de braços estendidos, ele olha para cima e fala: está consumado. E ele então faz o seu último suspiro, ele abaixa a sua cabeça, e quando ele abaixa a sua cabeça, o véu do templo, ele é rasgado de cima a baixo. É como se Deus estivesse falando que ele tem pressa de voltar a se relacionar conosco de forma íntima, da qual ele planejou, como ele planejou. Então o véu foi rasgado, trazendo então livre acesso à presença do Pai. Livre acesso à presença do Pai. Sabe por que eu e você existimos? Para nos relacionarmos com Deus e com Jesus. Para nos relacionarmos com o Pai, com o Filho, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, amado, se você acha que o seu chamado é cantar, se você acha que o seu chamado é tocar, se você acha que o seu chamado é pregar, tem um chamado muito maior do que isso, que é se relacionar com Deus. Você pode cantar, e não se relacionar com Deus. Você pode tocar, você pode pregar, mas não está se relacionando com Deus. Então o seu maior chamado, o seu propósito de vida aqui nessa terra é se relacionar com Deus, porque o Espírito Santo permite hoje que nos relacionemos com Ele de forma íntima e profunda. E esse é o plano principal de Deus para as nossas vidas. É como se Jesus, ele nos reconectasse. É como se Jesus estivesse pegando as nossas mãos e a mão de Deus e reconectasse, trazendo de volta essa intimidade que existia no Jardim do Éden. Eu tenho uma frase que diz que conhecimento de Deus é relacionamento com Ele que gera vida. Que gera vida. Então, cada vez que você se relaciona com Deus e a sua vida é transformada, e as pessoas que estão ao seu redor são impactadas pela sua vida, você está conhecendo a Deus. Então, amados, esse é o seu propósito, essa é a sua missão de vida, se relacionar com Deus de forma íntima e profunda. Daí, deste lugar, vem todas as outras coisas. Então, amados, que Deus fale poderosamente na vida de vocês. Vamos fazer aqui uma oração para a gente terminar esse vídeo, amém? Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra falada a nós, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos impulsionar a cada vez mais nos relacionarmos contigo, Pai. Que a gente venha ligar cada vez mais esse relacionamento contigo como nosso maior chamado, como nosso maior propósito, Pai. Que no nome do Senhor Jesus, Pai, venhamos ter cada vez mais fome e sede de conhecer a Ti, de se relacionar contigo, de viver uma vida íntima contigo, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Galera, tenham uma ótima semana. O Espírito Santo fale com vocês e fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu!